Olá, meninas! Hoje eu vim falar para vocês sobre a redução de medidas no tecido de malha. É uma dúvida que muita gente tem, me pergunta, né? Val, como que a gente faz essa redução? E eu vim explicar para vocês. O tecido plano, ele se comporta diferente do tecido de malha, né? Nós sabemos que para se transformar uma modelagem de malha, né? Fazer uma configuração numa roupa de malha, a gente sabe que a gente tem que reduzir esse tecido. Às vezes, dependendo da malha, você reduz na horizontal e na vertical, ou seja, no contorno, né? Você vai fazer essa redução nas medidas de contorno e você vai fazer essa redução também nas medidas de altura. Isso depende muito do tecido. Eu vou fazer uma demonstração para vocês, tá? Deixa eu virar aqui a câmera, para vocês pegarem direitinho. Nós vamos pegar um tecido. Será que tá dando para vocês verem, meninas? A gente vai pegar um tecido e nós vamos enfiar um alfinete, que esse alfinete vai me guiar, tá? Então, eu enfiei um alfinete e esse primeiro alfinete eu vou colocar ele no 1 da nossa fita métrica. Que se for na régua, você vai colocar no 0, tá bom? Aí você vai pegar um segundo alfinete, também pode riscar, tá, menina? Se for um retalho que vocês não vão precisar, vocês também podem fazer uma linha, né? Usando um piloto, usando giz, né? De tecido, né? Vocês podem riscar. Você vai enfiar o segundo alfinete no tecido com 10 centímetros, exatamente no 10, tá bom? Deixa o primeiro no 1 da fita métrica e no 10 você enfia o segundo alfinete, tá? Então, os dois alfinetes vão ficar marcando exatamente 10 centímetros entre um e outro. Você vai colocar na fita métrica e você vai puxar esse tecido sem deformar o tecido, tá, gente? Vocês têm que puxar o tecido, mas para que ele não deforme. Então, vocês vão fazer o seguinte. Cada número, antes de eu puxar o tecido, eu vou explicar para vocês que após o 10, cada número significa 10% de porcentagem. Então, o número 11, 10% de porcentagem, o 12, 20%, o 13, 30%, tá? E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Nós vamos puxar o nosso tecido, ó. E sem esgaçar, eu posso fazer uma redução de 20%, tá? Nele. Gente, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho que ele tá. Um pouquinho antes do 10. Então, puxando esse tecido, o bom mesmo é que se retire somente 15% desse tecido, tá? Para que ele não deforme, né? Ó, eu seguro aqui no 1, não deixo ele sair do 1 e puxo esse tecido, sem esgaçar. Se eu fosse puxar até esgaçar, ele ia no 14, tá? Então, não é isso que a gente quer, a gente não quer deformar o tecido, né? Então, nós vamos segurar, puxar. 20% tá bom. 15% tá bom também. Então, entre 15% e 20% você faz essa redução. Se fosse eu, tiraria 15% só desse tecido, tá? 15% tá ótimo para fazer essa redução. Então, vamos lá. Eu vou agora pegar outro tecido. Esse foi um canelado em malha, né? Ele tem uma porcentagem de elastano. E aqui é um suplex, né? Uma malha suplex, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa.
ali 15%. E aqui eu para mostrar para vocês como malha para malha muda. E com isso, meninas, vocês também têm que mudar a base. Se vocês trabalham com base pronta, aquela base que você vem, né? Ó, a base pronta, que já tá tudo ali, altura de cava, decote. Vocês não estão entendendo porque ela não tá pregada, né? Então, ó, se vocês trabalham com a base pronta, então vocês vão ter que fazer essa redução nas bases de acordo com cada tecido que vocês vão usar, tá? Então, eu vou trabalhar com essa base pro tecido canelado, então eu vou tirar 15%, que seria o ideal. Até 20% vocês podem tirar do canelado, nesse canelado, porque muda, gente, fabricante muda a quantidade que elas estão. Então, esse teste, ele tem que ser feito quando o tecido chega aí, vocês vão desenvolver uma modelagem, tá? Então, tem que ser feito. Já no suplex, nós vamos retirar enfia com 10 centímetros, né? Ó, certo? 10 centímetros. E vocês vão puxar, ó, esse suplex para ver até onde ele vai fazer. Eu diminuiria 10, tá? Assim, pelo que eu notei, ó, se eu puxar ele vai até o 13, né? Ó, se eu puxar ele vai até o 13, mas assim, para não esgaçar o tecido, eu colocaria 10% no suplex de poliéster, tá? 10% tá bom. E se você quiser mais coladinho, ele ainda dá para se colocar 15%, tá? Ele ainda dá sim para colocar em 15%. Se você quiser uma coisa muito colada, né? Muito colada mesmo, tá? Então, 10% tá bom. Ó, 15% ele já tá assim, no máximo. Então, pronto. Esse aqui você pode retirar no máximo até 20%, dependendo de como você queira. Se é um tubinho bem colado, né? Se é uma coisa que não é tão colada, você põe 15. Se é um tubinho bem colado, você põe um 20. E esse aqui, se você não quer tão colado, você põe faz uma redução de 10%. E se você quiser muito colado, você põe 15%. Gente, tem outra coisa que eu não falei para vocês. O tecido, ele tem que ser cortado no sentido de orelha do tecido e orelha do tecido. Tá vendo esses pontinhos? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó. Então, essa é a orelha. Então, orelha e orelha do tecido. Então, tem que ser cortado nesse sentido. Orelha e orelha. Da mesma forma, o canelado foi cortado de orelha a orelha. Tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês, meninas. Tem um trabalho que eu vou desenvolver, né? Tem modelagens que eu vou fazer, que quando eu vou tirar a porcentagem, eu valo, tá? Outras pessoas podem trabalhar de outras maneiras, mas você faça o teste do que é melhor. Nada, gente, como uma peça piloto. Nada como você desenvolver uma peça piloto em cima do trabalho que você está fazendo, né? Então, quando eu fui fazer as minhas primeiras peças, há anos atrás, eu observei que eu tinha que retirar essa porcentagem, tanto de orelha para orelha, como
depois do tecido cortado nesse sentido, que é o sentido correto, eu também tinha que ver a porção de elastano no sentido da altura. Obrigatoriamente, o sentido de contorno, de orelha a orelha, né, que eu faço a minha roupa, olhar essa redução. E eu também aprendi a olhar a redução de altura, ou seja, do ombro para o busto, do busto para a cintura, da cintura para o quadril. Essa redução de altura eu também aprendi a olhar, porque tem tecido, gente, que você não retira, não faz redução da altura, mas tem tecido que eu notei que tem que ter essa redução também na altura, porque senão ela fica colada no contorno e grandona na altura. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma roupa dessas de malha, canelada, tá? Eu desenvolvi, então, deixa eu pegar aqui. Eu desenvolvi esse cropped, tá? Ó, é um cropped, onde as costas dele é toda nuazinha, ó. Né? E com essa amarração que você cruza na frente, brinca, né? No canelado, ó, de golinha, tá? Então é um cropped bem versátil. Dá pra usar com legging, com saia, com calça. E o que foi que aconteceu? Quando eu fui estudar sobre elasticidade, a primeira vez que eu fui trabalhar com o tecido canelado, eu observei que se eu desenvolvesse um top reduzindo na altura, o peito da cliente ficaria de fora, tá? Ou no modo industrial, que é para uma venda em massa, né? Ia ficar de fora. Se eu fizesse uma base com redução além do contorno, né, de busto, contorno de cintura, eu fizesse uma redução de altura desse cropped. Então, nesse tecido, nessa malha que eu comprei, eu só pude fazer a redução de contorno. Eu não mexi na altura. Então, na minha base, a altura é como se fosse um tecido plano. Não foi mexido nada. Mas já no contorno do busto, eu reduzi nesse cropped 10%, tá? 10%. Ó, meninas, eu vesti o cropped, tá? Pra você vestir por cima da roupa mesmo, tá? Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Meu busto tá aqui, o final dele, ó. Certo? Se eu tivesse reduzido a minha base na altura, o meu peito teria saído para fora, tá? Ele não saiu porque eu não fiz essa redução. Por quê? Porque eu notei que o meu tecido canelado, ele tinha uma elasticidade até boa, né? Vamos dizer que média. Uma média elasticidade para o lado, o contorno, o sentido do tecido, orelha e orelha. Mas já na altura ele não tinha, né? Então, para que esse cropped, a cliente não levantasse a mão, né? As clientes ou a cliente não levantasse a mão e ele não aparecesse o busto, eu não retirei nada na altura, somente na largura. Então, isso vai acontecer, gente, com vários tecidos de vocês, tá? Vocês vão ter que fazer esse teste, o tecido chegou, você nunca trabalhou e às vezes até já trabalhou com ele, mudou o fabricante, né? Mudou onde você compra, notou que ele tá mais preso, vai pro teste da elasticidade, anota, faz as suas anotações e vai desenvolver a sua peça naquelas medidas de redução retirada do seu teste da sua malha, tá bom? Então é isso, meninas. Qualquer dúvida vocês falam comigo, tá? Que eu respondo assim que der. Às vezes eu tô muito atarefada, tem muito trabalho, né? A gente não para, mas assim que dá, eu prometo responder todo mundo, tá? Beijo e se inscreva, gente, dá o likezinho, viu? Não esqueça, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os nossos vídeos e nos acompanhe, dê essa ajuda se inscrevendo e vai ter muita coisa legal no canal, tá? Beijo, meninas!